Boa noite. Vamos lá aguardar a galera chegar. Boa noite, Bel. Boa noite. Hoje nós temos o capítulo 17 do nosso Clube do Livro, que eu particularmente amo. Amo porque é um tema caro para cada uma de nós, que é o tema comunicação. E aí eu já quero te perguntar, será que você é uma pessoa que se comunica bem? Que tem facilidade na comunicação, na expressão, tira de letra a comunicação? E aqui a gente vai falar sobre a comunicação que marca a codependência. E eu acho muito legal quando a gente trabalha na terapia, a gente chama os teatros que nós fazemos em terapia de roleplay. Que a gente ensaia o que acontece na vida, na prática clínica. E aí nessa prática clínica que a gente vem falar sobre isso, a gente vai ter os roleplays estabelecidos nesse capítulo. Então as conversas que nós vamos ter aqui vai ajudar muito a gente a entender o que acontece conosco quando uma comunicação dá errado. Você já teve uma conversa assim que parecia que Léa não estava falando com Claire, e aí você estava ali, você falava um negócio e o outro entendia outra coisa, e aí você entrava em crise e você brigava mais ainda porque você queria provar e mostrar o lado que você estava, que a pessoa não estava vendo do jeito que você estava vendo. Isso é o que acontece nas melhores famílias. Isso aí, nas melhores famílias nós temos os grandes desentendimentos. Inclusive, muitas famílias acabam por causa desses desentendimentos. Mas eu quero contribuir com você. Por isso, a gente está trabalhando esse livro que é incrível, A Rosa Maria colocou eu, né? Eu também faço assim, ó, Rosa Maria, juntinho com você. Eu também já tive conflitos familiares. Por que, Ilânia? Porque eu falava uma coisa e o outro entendia a outra. E é isso, muitas famílias brigam e se desentendem. Todo mundo querendo o bem da família, mas cada um estando num ponto de vista diferente. Como é isso, Irlane? Às vezes eu tô aqui, né, com meu copo de água, o outro tá com a garrafa. As duas coisas carregam água, as duas coisas. Mas se eu brigo porque a água tem que ser bebida somente na garrafa e o outro briga porque a água só pode ser tomada no copo, pronto. Estabeleceu-se um desentendimento familiar. E quem ganha? Ninguém. E quem perde? A família. A família sempre perde quando nós estamos tão corretos do nosso ponto de vista que a gente não pode dar um passo para trás para dar uma olhada e olhar de forma diferente. Até na agência ainda faço parte. Por quê? Por que isso? Porque a gente tenta acertar. Preste atenção nisso, tá? A gente sempre tenta acertar. Ninguém que tem um desentendimento familiar, que tem um problema com a família, fala assim, eu vou ali acabar com a minha família. Ninguém faz isso, ok? Ninguém fala assim, eu vou lá no quarto brigar com meu filho, provar que ele tá errado. Se você faz isso, pelo amor de Deus, vamos trabalhar nessa questão, tá? Mas num contexto geral, ninguém faz isso. Ninguém fala assim, eu vou ali ferrar com a vida do outro rapidinho. Não é assim. Nós o tempo todo estamos tentando acertar. Porém, vou falar algo que você pode anotar aí. Se você está muito certo de algo, se você tem um ponto de vista muito
rígido sobre algo, certamente você vai ter problema nos seus relacionamentos. Principalmente quando a gente tem filho, né? Ah, porque eu sou dos anos 70, porque eu sou dos anos 80, porque eu sou dos anos 50, porque eu sou dos anos 40. E era assim, fazia assim, fazia assim. Se você não der um passo para trás e olhar a partir do século 21, 2022, você não vai se entender com seu filho. Não vai. Não é porque eu não quero, não. É porque a gente precisa acompanhar as mudanças e a forma de ler o mundo. Você já pensou nisso? Que quando eu, Irlânia, lá nasci, que não tinha celular, não tinha computador, não tinha, né? Enfim, sou jovem, eu sou jovem. Anota aí que eu sou jovem. Mas que eu não tinha tudo isso, a minha forma de ver o mundo era a partir de pega a ficha e coloca no orelhão. Vai tirar uma foto, passa o filme da Kodak, não é isso? E hoje, Irlânia? Hoje em dia, eu tenho um sobrinho de 3 anos. Desde um aninho, ele já pegava o telefone com o dedinho assim, ó. Tuc, 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 tuc. Eu falo, esse menino, essa era. É essa era que temos. E os maiores desafios que nós temos a gente não acompanha o dinamismo, a atualização, a tecnologia. E a gente fica tentando provar para o outro que o nosso lugar, o nosso pedestal de sabedor da vida é o lugar certo. E quem perde? A família. Ok? Então, bora lá. Quando estiver fazendo o que é certo para você, simplesmente diga isso uma vez. Depois, recuse-se a discutir mais o assunto. Pega essa frase. Às vezes você está fazendo algo que é certo para você, a partir do seu ponto de vista, e você fica repetindo, igual uma maritaca, uma araponga, aquilo que você acha que é certo, que é certo e que é certo. Só que, o que é certo? O que é certo? Fala para mim. Tem nesse mundo um lugar que diz, Irlânia, o certo é isso aqui. Aí eu venho aqui na minha vidinha, mais ou menos, pego meu livro para ler. E aí tô lendo. E eu tenho minha visão de mundo, eu tenho meu registro do mundo, eu tenho as minhas informações sobre o mundo e eu pego esse livro para ler. Quando eu ler esse livro, faz sentido que eu vou associar com aquilo que eu acredito no mundo? Agora há pouco mesmo eu estava num grupo de constelação familiar, estudando Rumbert Herrick. Nem sei cadê, gente. Tava por aqui em algum lugar. Aqui. Meu trabalho, minha vida. Tava estudando com as advogadas. E aí, elas têm o quê, Lana? Elas têm uma visão do mundo. Elas têm uma leitura diferenciada da minha. A parte que eu conheço de lei, que eu conheço, que eu utilizo no consultório é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E a parte que eu uso muito de lei é Lei Maria da Penha, lei de 2006, que é violência contra a mulher. Elane, o que você mais sabe de lei? Os idosos. E aí eu trago a lei dos idosos, Estatuto do Idoso, juntinho ali com a neuropsicologia, que eu entendo o que está acontecendo no funcionamento, se esse idoso está passando algum abuso. Essa é a parte de lei que eu conheço, ok? As outras partes, CRP, lá, meu código de trabalho. Irlânia, mas como advogado? Como advogado eu não sei. E nem quero saber. Ele tem um lugar dele, ok? Ele tá lá trabalhando, fazendo dele. E aí, quando a gente senta para discutir, para colocar ideias, eu vou colocar muito mais profundamente na psique humana, como se lê o cérebro, a parte neuroanatômica do cérebro. E elas vão colocar uma parte mais voltada para a lei. Quem está certo, Irlânia? Ninguém. Nós somos complementares. Então, anota aí, por favor. Eu sou complementar. A professora da escola do meu filho, a pessoa que faz a comida lá no restaurante que eu como,
todos nós nos complementamos, cada um com seu poder e talento, ok? E isso é fundamental a gente respeitar. Por quê, Irlânia? Porque senão a gente fica brigando por pontos de vista diferentes, tá bom? Vamos lá. Leia os diálogos que seguem. Talvez você se identifique com o diálogo em negrito e as interpretações em itálico, que explicam as intenções e os padrões de pensamentos do codependente. Preste atenção, a gente está estudando codependência nunca mais, lembra disso? E hoje a gente vai falar sobre comunicação e a gente vai entender um pouco o que acontece nesse diálogo, ok? Daniele vai telefonar para Stacy. Daniele quer que Stacy tome conta dos 3 filhos dela no fim de semana, mas não pretende dizer-lhe isso, pretende manipular Stacy para fazer isso. Preste atenção à sua técnica. Preste atenção nisso aqui, porque muitas vezes nas nossas comunicações a gente fica tentando induzir o outro a fazer o que a gente quer sem a gente ter que pedir, ok? E é o que acontece aqui nessa comunicação. Stacy, alô. Daniele, alô. Resmungando. Suspiro. O suspiro significa: pobre de mim, sou tão infeliz. Pergunte o que há comigo. Ajude-me. Quer dizer, adivinha o que eu preciso com esse suspiro? Stacy, depois de uma longa pausa. Oi, Daniele. Que bom que você ligou. Como vai? E aí, Daniele também está pensando. Durante uma longa pausa, Stacy pensou: oh, não. Ela de novo, suspirando, gemendo de novo. O que será agora? Sabe aquela pessoa que liga para você e você fala assim: tá bom, o que você precisa? É mais ou menos o que aconteceu aqui. Elas já se conheciam. E lembra que eu falei que é uma dança, uma química esquemática? Dependente falando com codependente? Daniele suspirou. Estou como sempre. Problemas, você sabe, né? Aí, o que Daniele está dizendo é: ande, pergunte o que está acontecendo, né? Ela quer que o outro dê o primeiro passo. Stacy, depois de uma longa pausa, pergunta: o que houve com a voz horrível? Durante uma longa pausa, dessa vez Stacy perguntou: não vou perguntar o que está acontecendo. Não vou me amarrar. Recuso-me a perguntar o que está acontecendo. Ao pensar isso, Stacy ficou com raiva. Depois se sentiu culpada e acabou perguntando a Daniele o que estava acontecendo. E às vezes é muito isso, né? O codependente ou o dependente força a gente, através da manipulação, perguntar o que ele precisa. E às vezes a gente fica nesse vai e não vai, ok? Daniele: bem, meu marido acabou de me dizer que tem de viajar a trabalho neste fim de semana e pediu que eu fosse com ele. Adoraria ir com ele. Você sabe que nunca vou a lugar nenhum, mas não sei quem poderia ficar com as crianças. Eu detesto recusar, mas tive de dizer não a ele. Ele está tão chateado. Espero que não fique com raiva de mim. Bem, o que se pode fazer? É assim que as coisas são. Suspiro e suspiro. Daniele está jogando pesado. Ela quer que Stacy se sinta culpada, com pena de mim e do marido. Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas. Obviamente, Daniele disse ao marido que poderia ir. Disse a ele que ia conseguir que Stacy ficasse com as crianças. Olha a manipulação. Stacy pausa longamente. Bem, talvez eu possa fazer algo para ajudá-la. Durante a pausa, desta vez, Stacy pensou: oh, não, não, não. Eu odeio tomar conta dos filhos dela. Ela nunca fica com os meus. Já teve uma amiga que te empurrou os filhos dela? Mas você nunca pode contar para ela ficar com os seus, né? Não quero, não farei isso. A danada me colocou nessa situação, droga. Mas como posso dizer não? Devo ajudar as pessoas.
E ela precisa tanto de mim. Deus, não quero que ela fique com raiva de mim. Além disso, se eu não ajudar, quem ajudará? A vida dela é tão chata, mas será a última vez mesmo. Seus sentimentos eram de raiva, piedade, culpa, bondade e de volta a raiva. Note como ela diminuiu, Daniele chamando-a de impotente. Note seu grandioso sentimento de responsabilidade. Sou eu a única pessoa a ajudá-la. E note como ela formulou sua resposta. Estava esperando que Daniele notasse a sua falta de entusiasmo e a resgatasse, dizendo que de ela esquecer de tudo. Boa noite, Márcia. Saudades, né? Vamos lá. A gente está falando de um diálogo de codependente com dependente. Daniele, poderia mesmo ficar com as crianças? Olha que coisa boa. Muito obrigado, você é ótima. Nunca imaginei que você realmente faria isso por mim. Conseguiu o que queria. Então, é um diálogo dentro do que eu falo para a pessoa, do que eu manipulo para a pessoa fazer por mim e do que eu realmente estou pensando. Ok? Stacy falou, tudo bem, estou muito feliz em ajudar. Não quero fazer isso. Por isso sempre acontece comigo. E eu quero te perguntar algo. Será que você é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não? E sempre diz sim, querendo dizer não? Será que você é essa pessoa? Que quando a pessoa te pede algo, você se sente obrigada, responsável em atender a necessidade do outro? Conta pra mim aí, se é essa você. Nesse diálogo de Daniele e Stacy, a gente viu muito isso, né? A manipulação. O que o outro fala para nos capturar e fazer com que, de certa forma, sim, a gente faça tudo direitinho. Vem meu cachorrinho, seu dono tá chamando. Vem meu cachorrinho, seu dono tá chamando. E a pessoa é tão especial nisso que a gente se sente culpada em atendê-la. Só sinto dificuldade de dizer não à minha filha. E eu tô te devendo uma live, Márcia, sobre isso. Mas a gente vai conversar sobre isso. Núbia falou, Vamos lá. Na próxima conversa, Robert quer que sua mulher Sally telefone para o chefe dele e diga que ele está doente. Olha a mentira aí. Olha, gente, é muito interessante isso, tá? Quando a gente tá na barca aqui, né? Minha condição, a barca. Às vezes a pessoa tá dentro da barca comigo, do meu lado. E a pessoa fala assim, tô em tal lugar. Ou a pessoa diz que tá muito longe, ou a pessoa diz que tá muito perto. E eu fico assim, gente, ela tá aqui dentro da barca comigo. O que tá acontecendo? Que ela tá dizendo que tá em outro canto, né? E às vezes quando a pessoa fala assim, porque eu tô lá tô indo pras barcas. Aí eu fico assim, gente, eu tô na barca. Será que ela tá em um lugar diferente de mim? Porque a barca não tem jeito. Você tá dentro da barca, ou você vai afundar, ou você tá antes da barca. Não tem o que aconteça, ok? Agora a pessoa sempre diz que tá em outro lugar. E aí a gente tem que ter cuidado com isso. Pequenas mentirinhas, ó. Você pode até não querer dizer onde tá. E às vezes eu falo, não quero falar. Por quê? Você quer saber onde eu tô? Eu pergunto. Agora, dizer que está num lugar estando em outro, eu atendo muito adolescente aqui. E eu falo para eles. Por favor, diga à sua mãe onde você está. E diga à sua mãe, Irlânia, tô no cinema, saí e fui para uma pizzaria. Avisa, mãe, tô aqui na pizzaria. Irlânia, você tá criando pessoas dependentes? Não. Eu tô dizendo que às vezes é muito difícil procurar alguém onde você não sabe que a pessoa tá. E aí, se acontecer algo? Se acontecer algo,
aonde é que eu procuro? E aí eu falo de mim adulta. Eu sou adulta, né? 36 anos, uma pessoa adulta, já pago os boletos, né? Trabalho. Mas se eu tô num lugar que ninguém me acha, se acontecer algo, entende? Então nós precisamos ser responsáveis com a nossa vida. Isso tem a ver com autopreservação e preservação da espécie. E aí por que você fala isso? Eu nasci em 86, lá atrás. A minha mãe passou mal na barca. Na barca, eu falei da barca, né? Minha mãe passou mal na barca. Encontrou um amigo e ele levou ela para a maternidade, ok? E não era uma época que a gente ficava catando a pessoa ali, não conseguia falar assim. Muitas casas não tinham telefone. E minha mãe fez uma ginástica para avisar sei lá quem, lá pro meu pai chegar no hospital. Então, assim, a gente tá falando de 86, ok? Quando eu nasci. Mas hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. A gente não precisa ficar achados e perdidos, não. A gente pode avisar onde tá. A todo mundo, Irlânia, não. Mas as pessoas que são importantes. E aí a parte que eu li aqui fala que o Roberto, ele queria que a esposa ligasse pro chefe. Mitomania é o nome. O hábito de mentir patologicamente. Mitomania. A pessoa, ela mente que nem sente. É uma patologia. Mas olha, vamos, por favor, povo lindo do meu coração. Hoje a gente está numa era que todo mundo tem patologia. Às vezes, fulano é narcisista. Não, fulano é ruim mesmo. Não tem nenhum critério diagnóstico. Às vezes tem 1 ou 2 e o DSM vai dizer 5 ou 6 para a gente dar o diagnóstico. A pessoa não tem. A pessoa tem alguns traços, 1 ou 2 traços, mas ela não é narcisista, mas ela é ruim. Ela foi criada numa família que era permissiva, deixava ela fazer tudo o que queria. E aí ela acha que é o rei do mundo, né? Ó, eu que mando, eu que peço. Ele não é narcisista, ele só é mimado. E aí a gente dá um título pra ele, como se fosse uma patologia. E além disso, ó, mãe narcisista. Gente, mãe é mãe. Mãe é ser humano. Existe mãe boa e mãe ruim. Existe mãe que nasce o filho e ela se toma de amor pela criança. Agora tem mãe que o filho nasce e ela não tô nem aí, ela não é ruim, não é boa. Ela só não foi tomada pelo sentimento da maternidade. Algumas se forçam a cuidar da criança. Se forçam e são boas mães. Agora tem outras que querem ficar com a criança em nome de uma sociedade, mas só pune e maltrata a criança. Essa mãe é narcisista? Não, é uma pessoa ruim. Uma pessoa que não foi tomada pelo sentimento do amor materno. Ok? E existe o mito do amor materno. Até 1940 não tinha essa coisa não, porque eu amo meu filho, não. A criança era cuidada pela família, pela ama, por qualquer pessoa. E a gente vem construindo essa questão do amor materno agora. E aí o que eu aprendo com isso? Que existe pessoa ruim. E lá, ó, psicanálise dos contos de fada. A gente tem a mãe ruim, a mãe boa, mãe boa. Todo conto de fada entra uma madrasta, mas para essa madrasta entrar, a mãe tem que morrer, ok? Porque para ruim entrar, a boa tem que sair. Como se numa única mãe não tivesse a parte boa e a parte ruim. Entende? Porque a gente, na sociedade, não concebe a ideia de que uma mãe é ruim. Existe mãe ruim. E isso não significa que ela tenha uma patologia do DSM. Não significa. Só significa que ela é ruim. Vamos lidar com isso, sem romantizar a maternidade, sem romantizar os parceiros amorosos, sem romantizar. Porque muitas das coisas que a gente vivencia na sociedade é apenas as nossas expectativas daquilo que a gente acredita que é o certo. Da mãe, do marido, do filho. Ok? Vamos lá. E
Aí, Robert não queria ir trabalhar, mas Robert não tinha coragem de ligar para o patrão e pede a esposa. Robert bebeu até 3 horas da madrugada. Seu alcoolismo estava causando cada vez mais problemas para a casa e para o trabalho. Durante a conversa, ele se sente doente, com raiva, culpado, desesperado. Sally se sente da mesma forma, a esposa. Robert, bom dia, querida. Como está hoje, meu doce de coco? Olha a manipulação na palavra. Deus me ajude, me sinto horrível, não posso trabalhar. Ele está com raiva, não posso enfrentar o meu chefe. Ele estava bêbado, na verdade ele não estava doente, ele não queria enfrentar o chefe, ok? É melhor convencê-la a telefonar para mim. Depois volto para casa. Melhor ainda, preciso de outro drink rápido. Ó, como é que ele vai consertar a ressaca dele com outro drink? Mas ele não é homem para fazer isso. Ele está pedindo a esposa para fazer isso. Sally, estou muito bem, com uma voz de mártire. Ó, mártire, eu me dou por você, eu pago esse preço por você. Ó, mártire. Entre cortada depois de um olhar frio e fuzilante e um longo silêncio. O que Sally quer dizer? Estou magoada, estou com raiva. Como pôde fazer isso comigo de novo? Você está bebendo, você estava bebendo na noite passada, prometeu que não iria mais fazer isso. Nossas vidas estão despedaçadas e você não se importa. Olha só você. Está um trapo. Não aguento mais isso. Mas isso ela não fala para ele. Isso é o pensamento dela sobre o que foi posto aqui. Robert, querida, estou me sentindo tão mal. Devo estar com um resfriado. Não consigo tomar nem café. Ligue para o meu chefe, está bem? Diga a ele que irei amanhã, se me sentir melhor. Pode fazer isso por seu queridão? Ó, manipulação, gente. Vamos lá, seja boazinha. Logo, se ela não fizer, ela é ruinzinha. E nós, mulheres, temos o hábito de não sermos mal vistas. E para ser bem vistas, a gente até mente em nome do outro. Estou me sentindo tão mal. Estou precisando de você. Cuide de mim e faça isso. Sei que está com raiva. Então tentarei fazer com que sinta pena de mim. Sally, realmente não acho que deve ligar para o seu chefe. Ele gosta de falar com você quando você não vai. Ele sempre pergunta várias vezes que não sei responder. Não acho que seria a melhor pessoa eu ligar. Afinal de contas, você sabe o que dizer. Odeio ligar para o chefe dele, é o pensamento dela. Odeio mentir para ele. Mas se disser não, ele ficará com raiva. Tentarei parecer mais fraca do que ele. Ó, e não serei boazinha se ele ficar com raiva. Presta atenção. Robert, o que há com você? Não pode fazer uma coisinha para mim? Gente, presta atenção. Isso aqui é um diálogo entre o que eu falo para o outro e o que eu penso. E olha o tempo todo ele conduzindo ela para onde ele quer, para que ela faça os desejos dele, ok? Você está com raiva de mim? Não é à toa que bebo com uma mulher como você. Olha, passou para ela a responsabilidade da bebida dele. Não é à toa que bebo como uma mulher com você, tudo bem? Não ligue. Mas se eu perder o emprego, a culpa é sua. Gente, fala pra mim, quem foi que bebeu a noite toda até 3 horas da manhã? Ele pensa. Como ousa recusar? Depois decidi que é hora de dar de ser durão. Vai fazer com que ela faça o que eu quero. Decidi jogar a grande culpa nela. Depois terminar com um pouco de medo. Ele sabe que ela tem medo de que ele perca o emprego. Fazendo isso, ele prepara o terreno para beber hoje. De novo. Sally, tudo bem. Vou telefonar. Pronto, ganhou. Mas não me peça mais para fazer isso. Gente, vamos prestar atenção numa coisa aqui.
eu faço treinamento para pais, ok? E eu sempre falo para os pais, se você estiver numa festa, a criança estiver quebrando a festa e você disser, se continuar fazendo isso eu vou embora, vá embora. Vá embora. Porque a criança quebra a cadeira, depois ela quebra a mesa, depois ela joga o bolo no chão e você tá lá. Se continuar, eu vou embora. Se continuar, eu vou embora. Cara, a criança já acabou com a festa do outro. E você ainda tá dizendo que vai embora. E olha aqui na vida adulta se repetindo isso. Nunca mais faço isso. E se você beber mais uma vez, vou deixá-lo. Quantas coisas você já prometeu que você não cumpriu? E toda vez que você promete algo por chantagem e não cumpre, o outro ganha força e conhece mais uma estratégia para manipular você. Então, hashtag fica a dica e abre o olho, ok? Vamos lá, vamos ver o diálogo de Sally, que não teve coragem de falar para o Robert. Sentindo-se numa armadilha, Sally liga para o chefe de Bob. Robert fez tudo direitinho. Pegou Sally em todos os pontos. Ela está com medo de ser chamada de egoísta por pensar que é horrível ser egoísta. Então, o medo dela de ser chamada de egoísta é pelo que ela acha sobre a palavra, ok? E eu já fiz live aqui sobre ressignificar as palavras. Por que, Irlânia? Se eu acho que egoísta é uma coisa horrorosa, uma pessoa que só pensa nela, e eu vou fazer de tudo para não ter esse título. Agora, se para mim, hoje, com a mente que eu tenho hoje, um processo de autoconhecimento que eu já vivi, eu olho para a pessoa e falo, ser egoísta é cuidar de mim? Ok, eu sou egoísta. E quando a pessoa fala, você é egoísta, não tá fazendo o que eu quero, aí eu falo, mas você não é egoísta não, né? Você tá me dando um título, porque você quer que eu faça o que você quer. Só eu que sou egoísta aqui, né? Que eu tava aqui vivendo a minha vida, né? Então, a gente precisa começar a dar outro significado à palavra e identificar se essa palavra não está direcionada para que a gente faça o que o outro quer, ok? Vamos lá. E aí, ela não quer ser chamada de egoísta porque ela acha horrível ser egoísta. É o conceito que ela tem sobre a palavra, tudo bem? Sente-se culpada porque sabe que está com raiva o tempo todo, sente responsável pela bebida de Robert. Inclusive, ele falou, depois eu vou beber, porque você é a culpada, você não faz por onde. Sente-se culpada, não. E tem medo que ele perca o emprego, afinal de contas, uma mulher que o marido perde o emprego, as coisas ficam tudo, no lombo dela. Então, às vezes, ela faz as coisas porque ela não quer carregar tudo sozinha, ok? E nisso ele se fortalece, porque ele não está aqui nessa relação por amor, ele está nessa relação por conveniência, manipulando ela para ela fazer o que ele quer. Esse negócio de deixá-lo, se ele beber de novo, é uma ameaça vazia. Ela não tomou nenhuma decisão de deixar Robert. Só tá falando, blá, 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 uísque sachê. Você já viu esse comercial? Que a moça chega lá com uísque sachê, falando com o gato, blá, 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 uísque sachê. O gato só entende o uísque sachê porque ele tá com fome, ok? E da próxima vez que o marido pedir, ela irá ligar pro chefe novamente. Ele já sabe. Ok? Depois de dar o telefonema, ela vai ficar com raiva de Robert e vai persegui-lo. Então terminará sentindo-se vítima e com pena de si mesma. Mas percebe que isso aqui é um jogo? Jogo de dependente, codependente. Ela também continua a se sentir extremamente culpada, alimentando a ideia de que há algo errado com ela, por todos os sentimentos em relação a Robert.
Muitas vezes, nós mulheres estamos certas, mas a manipulação é tão grande que a gente se convence que a gente está errada para não contrariar o outro e para não arrumar brigas. Muito bom, esclarecedor, né? Vamos aí, tirando as vendas dos olhos, tirando esse lugar do amor cego, porque às vezes a gente ama cegamente. Quem perde no amor cego, Irlane? Só nós, mulheres. A maioria de nós somos mulheres. Irlane, existe codependente homem? Existe. Existe sim. Mas o cuidado, as famílias voltadas para o cuidado, tá muito ligada à mulher. Cuida do seu irmão, cuida do seu primo, ajuda o seu pai. Entende? Diálogo seguinte. Um terapeuta está conversando com um alcoólico e sua esposa. Presta atenção nisso, gente, que essa conversa é sensacional. Num grupo de terapia familiar. O casal parece perfeito, ok? Sabe aquele casal quando você para e você fala assim, nossa, mas era casal margarina, gente. Por que separou, né? Parecia um casal perfeito. Não era a primeira vez que eles frequentavam esse grupo, mas era a primeira vez que o terapeuta se concentrava neles. Quer dizer, eles estavam ali, mas estava passando batido. Terapeuta, Esteve e Joane, estou muito feliz por estarem aqui nessa noite. Como vocês estão? Esteve disse, estamos ótimos. Olha isso. Presta atenção nas pessoas que respondem por você. Ok? Se eu perguntei como vocês estão, eu estou ótimo. E seu marido pergunta para ele, eu faço isso. E as crianças, eu pergunto para ele, você tá bem? E eu atendo crianças e adolescentes. Aí vem a criança para mim, eu tô conversando com a mãe. Aí eu pergunto um negócio para a criança, a mãe responde, aí eu olho para ela. Aí eu direciono a pergunta de novo para a criança. Tô falando com ele? Tô falando com ela? Por isso que muitos adultos na fase adulta não conseguem responder suas perguntas, porque não sabem, a mãe respondeu a vida inteira. E muitos homens com uma mãe tão protetora como um polvo, né? Com os braços assim, não deixam o sujeito responder. E quando você casa com ele, você quer que ele responda. E ele não sabe. Aí qualquer coisa que contraria, ele faz grosseria. Porque ele é ruim, porque ele é opressor, porque ele é... Não. Porque é a criança dele que não aprendeu a se desenvolver. Por isso que eu amo o trabalho que faço nas escolas com prevenção à violência doméstica. Para ensinar o que é violência e para ensinar que o outro precisa conversar sem ter que brigar. Porque as pessoas estão nesse nível, brigando. Por que briga? Porque não sabe conversar. Porque se soubesse conversar, não estava brigando. Ok? Vamos lá. Estamos ótimos. Excelente. Não é, Joane? A confirmação aí. Ele responde, ele não. Não é, Joane? Fala, tá tudo bem. Aí ela vai e fala, sorrindo, porque a gente é mestre em, abrir um sorriso por trás de lágrimas escondidas. Para não se expor, para não ser egoísta, para não expor a família, para não assumir o fracasso de não ter mudado esse homem. E aí ela fala assim, não está excelente? Sim, está tudo bem, sorrindo de nervoso. A sujeita responde, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Mentira, a gente já sabe que é mentira. A terapeuta, Joane, você está rindo? Mas sinto que há algo de errado. Aqui você pode falar. Pode falar sobre seus sentimentos e sobre seus problemas. É para isso que este grupo está reunido. Aqui. O que há por debaixo do sorriso? Joane faz o quê? Lasca a chorar. Seu sorriso desaparece e logo começa a chorar. Estou tão cansada de tudo. Estou cansada de apanhar dele. Estou cansada de sentir medo dele. Estou cansada das mentiras desse homem.
Estou cansada das promessas que nunca são mantidas. Estou cansada de ser envergonhada por aí. Mas até então, percebe que estamos ótimos, né, Joane? Era o controle dele? E aí, quando a terapeuta olha nela e fala, aqui você pode falar, ela não consegue segurar. E o medo que ela tinha dele, ó, dissolve. E ela começa, ó, a colocar a dor dela para fora. Agora que ouvimos alguns codependentes conversando, vamos analisar como nós dialogamos. Será que algum diálogo desse aí se parece com a sua realidade? Será que você já se viu nesta forma? Muitos codependentes têm reduzida capacidade de comunicação. Escolhem cuidadosamente nossas palavras para manipular, agradar as pessoas, controlar, encobrir e aliviar a culpa. E às vezes a maior culpa do codependente é, mesmo eu amando tanto, eu não consegui mudar essa pessoa. Nossa comunicação cheia de emoções reprimidas, pensamentos reprimidos, motivos escondidos, baixa autoestima e vergonha. Rimos quando queremos chorar. Dizemos que estamos bem quando não estamos. Permitimos-nos ser mortos e enterrados em vida. Quantas pessoas estão mortas e enterradas vivas? Você olha para a pessoa e o olho da pessoa não tem brilho, não tem cor, não tem vitalidade. Você vê que é uma pessoa esperando a morte chegar, literalmente, até que a morte separe. Quando eu morrer, eu me separo desse trash. Ok? Às vezes, reagimos inapropriadamente, justificamos, racionalizamos, compensamos e passeamos com os outros em volta do quarteirão. Somos inseguros, atormentados e ameaçados. Depois voltamos atrás. Às vezes mentimos, somos frequentemente hostis. Nos culpamos muito, só fazemos alusão ao que queremos e precisamos. Os codependentes são indiretos. Não dizemos o que queremos. E o que dizemos não é o que queremos. Por quê? Codependentes têm necessidade de agradar o outro. E em alguma época, talvez na nossa infância ou na fase adulta, aprendemos que não devemos conversar sobre problemas, expressar emoções e opiniões. Aprendemos que não se deve dizer exatamente o que se quer e deseja. Era definitivamente errado dizer não. Será que você aprendeu que é errado dizer não? E defendermos algo por nós mesmos. Um pai, um cônjuge alcoólico ficará sempre feliz em ensinar essas regras. Nós estamos prontos para aprendê-las e aceitá-las. Por que tenho medo de dizer quem sou? Você já pensou nisso? Por que eu tenho medo de dizer quem sou? Por que eu tenho medo de dizer o que sinto? Por que eu tenho medo de dizer que não? Por que eu tenho medo de dizer o que eu penso? Porque temos medo de dizer às pessoas quem somos. Cada um de nós deve responder a essa pergunta. Diz que é porque quem somos é tudo que temos. E temos receio de ser rejeitados. E não temos medo de ser rejeitados pelo que somos. Temos medo de ser rejeitado pelo que temos ou o que não temos. E é muito desafiador quando a gente lida com pessoas assim, nossa, fulano, doutor, advogado, psicóloga, médico, não sei o quê. E a pessoa que não tem um título, um cargo, se sente menor, pior, menosprezado. E eu sempre falo isso. Se você trata diferentemente o gari ao dono da sua empresa, você não é uma pessoa de confiança. Porque você pode trair, principalmente se mudar o dono da empresa.
Porque aí você muda de aliado. Você era tão puxa-saco daquele, e aquele não tá mais lá. E aí você muda, vira por novo. Pessoas puxa-sacos não são pessoas confiáveis. Se ela puxa o tapete pro outro, uma hora ela pode puxar o tapete para você. E a pessoa puxa-saco é codependente, dependente de aprovação, reconhecimento. Ok? Alguns de nós podemos ter medo, porque não temos certeza de quem somos e do que desejamos ser. Muitos de nós fomos inibidos e controlados por uma ou mais regras familiares que discutiremos no próximo capítulo, ok? Alguns de nós tivemos de seguir as regras para nos proteger. Entretanto, acreditamos que a maioria tem medo de dizer quem é, porque não acha bom ser quem é. Será que você já pensou assim? Não é tão bom ser Irlane, sabe? Eu quero ser Josefina, porque Josefina é tão legal. Josefina é simpática, Josefina fala bem. Josefina é psicóloga. E aí a gente fica se comparando a pessoa, mas você também é psicóloga, só que você é Irlane, você, né, tem seus atributos também. E vai ter quem goste de Josefina e vai ter quem goste de Irlane. Não dá pra agradar todo mundo. Isso é libertador. Na maioria das vezes, não gostamos de nós mesmos. E não confiamos em nós mesmos. Não confiamos em nossos pensamentos. Não confiamos nos nossos sentimentos. Achamos que nossas opiniões não valem nada. Achamos que não temos o direito de dizer não. Não temos certeza do que desejamos e necessitamos. Quando temos, sentimos-nos culpados. Porque temos o desejo e a necessidade e certamente não vamos ser honestos sobre eles. Podemos ter vergonha de ter problemas. Presta atenção aí, você já teve vergonha de ter problema? Nossa, eu vou dizer que eu tô mal. Vou dizer que eu não tô bem. Não, chamar. Gente, eu não posso dizer que eu tô mal. Enfim, isso é muito legal, tá? Psicólogo, né? Psicólogo tem problema. Aqui, se eu não dá conta dos seus problemas, tem psicóloga pra isso. Vou lá no meu ponto cego, lembra? Eu sempre falo do meu ponto cego. Vou lá e falo assim, ó, querida Mari, me dá umas horas aí, preciso conversar com você. Me ajuda aqui, porque eu tô meio cega aqui. E eu não vou dar conta de tudo sozinha. Porque eu tenho ponto cego. E quem vai me ajudar a ver? A Mari? Ligo pra ela, Mari, me ajuda aqui. Me ajuda, pelo amor de Deus. Bater na cabeça. E eu tenho pessoas que me procuram. Porque eu ajudo elas a verem os pontos cegos dela também. E talvez, se você procurar ajuda, você vai andar mais rápido nos seus caminhos e nos seus processos. Então, peça ajuda, não fica sozinha, não. Não temos certeza do que desejamos. Podemos ter vergonha de ter problemas. Ou nem mesmo confiar em nossa capacidade de identificá-los exatamente. E às vezes nos sentimos até desejosos de voltar se alguém insistir que o problema não existe. E isso acontece muitas vezes nos relacionamentos abusivos. Você tá vendo, o cara grita, o cara dá soco, o cara te roubou, o cara usou seu cartão de crédito sem pedir, o cara bateu no seu filho, bateu em você, e ele vem, não, mas eu tava nervoso. Aí ele te convence de que você tá errada. E aí você aceita voltar pra ele. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Desejosos de voltar atrás se alguém insistir que o problema não existe. Falo, não, querida, você confundiu tudo. Eu tava só nervosa. E aí você volta pra falsas promessas. É isso. Porque sentimos vergonha de chorar. Às vezes, as pessoas se desculpam quando choram em público. Exatamente, né? Por que isso? Porque muitas vezes quando a gente é criança e a gente chora, alguém fala, tá chorando por quê? Quer um motivo de verdade para chorar? Logo, naquele momento eu aprendi que o meu motivo para chorar não era válido. Por exemplo, um enterro. Eu falei isso com uma cliente essa semana.
Eu falei, olha, você também é dessa família. E você também está sentindo a dor deste luto, dessa pessoa que está indo. E aí a gente fica assim, ah, não chora não, porque o seu esposo precisa de consolo, né? Ah, não chora não, porque, poxa, as netas. Ah, não chora não, porque ele tem muitos filhos, vai sofrer. Não chora não, porque a esposa dele... Gente, mas eu sou a nora. Eu não tenho sentimento. Tô nessa família há 12 anos e não posso sentir a perda do meu sogro. Porque o marido tem que sentir, porque os netos têm que sentir, porque... Peraí, cada um tem o seu lugar. E aí eu falei sobre isso. Falei, não, vamos chorar sim. Você tá perdendo uma pessoa importante. Uma pessoa que tá há anos na sua vida. Ok? A comunicação não é simbólica. As palavras que dizemos refletem quem somos. O que pensamos, julgamos, sentimos, valorizamos, honramos, amamos, odiamos, tememos, desejamos, esperamos e em que acreditamos e o que nos comprometemos. Se acharmos que não somos apropriados para a vida, nossa comunicação refletirá isso. Julgaremos que os outros têm todas as respostas e nos sentimos com raiva, feridos, teimosos, culpados, carentes, controlados por outras pessoas. Porque às vezes precisamos chorar e não conseguimos mais. Nem lembramos quando choramos a última vez. E é muito interessante, né? A mulher... E aí, por que você vai falar mulher, Irlânia? Homem também, tá? Mas a mulher mais, porque o homem, ele geralmente potencializa seus fracassos em coisas. Eu vou ser um bom funcionário, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter um carro bom. Ele vai começar a colocar a frustração dele nas coisas. E a mulher? A mulher nos sentimentos. Muitas vezes ela não chora e o corpo adoece. Então, assim, muitas mulheres, eu também já fiz isso, tá? Ó, Irlânia humana, chorei no chuveiro, chorei indo dormir, vi um filme que me emociona pra chorar por causa do filme. Eu já fiz isso, meu povo. Vocês estão achando que é perfeito? É perfeito não, é humano. Ninguém é perfeito não, todo mundo é humano. E aí eu já usei estratégias para ter liberdade para chorar. Pra ninguém ver. Ok? Pra ninguém ver. E por quê? Porque eu aprendi assim. Lembra que eu falei lá da cliente? Quando a minha avó morreu no dia do aniversário da minha irmã. E aí vieram e falaram assim, não chora não, porque sua irmã tá sofrendo. Chora não, porque sua prima morava com ela. Chora não, porque sua mãe tá sofrendo. Não chora não. Eu falei, gente, eu também sou neta. Oxi. Eu também sou neta. E eu vou chorar sim, porque eu preciso chorar esse negócio. Vou chorar quando? E muitas pessoas que seguram o luto, ó, vem uma depressão. Vem a síndrome do pânico. Vem um TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, fica lembrando do enterro e aí fica revivendo o enterro. Então, assim, nós precisamos deixar que as nossas emoções, ó, fluam. E para isso eu gosto muito do filme A Cabana. Quando Deus, no lugar daquela mulher, fala para ele assim, deixa que as águas curativas rolem pelo seu rosto. Então, chorar é se libertar, é dissolver os nós. Então chora. E se alguém falar, tá chorando, não tô nem aí, o choro é seu, eu que vou limpar, eu que vou borrar minha maquiagem, tem com isso. Entende? E se permita chorar. Aprenda isso. Irlânia, eu não aprendi na infância. Tá? Aprenda agora, você tá viva? Aprenda a chorar. Se o seu canal lacrimal, ó, tá funcionando, use-o. Porque tem pessoas que não choram, tem dificuldade com o canal lacrimal e tem que ficar pingando colírio. Somos todos iguais. Filme maravilhoso. Anota aí, gente. Somos todos iguais. Esse filme é sensacional. Ensina isso. Ensina vulnerabilidade, ensina que mesmo vulnerável você pode estender a mão para alguém. Que aquela pessoa que você olha e você desvaloriza ela totalmente, ela pode ter algo bom ali dentro dela. Entende?
Esse filme é maravilhoso. Então assista, boa dica. Vamos lá. Esperamos tudo, não acreditamos que merecemos e conseguiremos algo a menos que forcemos as coisas a acontecer. E continuamos a ser responsáveis pelos sentimentos e comportamentos dos outros. Estamos congestionados pelos sentimentos e pensamentos negativos. Não é à toa que temos problema com a comunicação. Da onde vem o nosso problema com a comunicação? Aqui, ó. Eu não valido o meu sentimento, logo eu não boto ele pra fora. O outro tá gritando, eu quero que ele fique calmo, então eu fico aqui, não, deixa passar. Aí o outro entende, igual criança birrenta, né? Eu quero bala, eu quero bala, eu quero bala, não dou bala. Quero bala, eu quero bala, eu quero bala. Aí a criança grita, faz um auê, você dá bala. Aí pronto, na próxima vez, a criança vai falar, eu quero bala, eu quero bala, eu quero bala. Aí você fala, não tem bala, eu quero bala, eu quero bala, eu quero bala. Você dá bala, pronto, lascou. Segunda vez, reforçamento positivo. Terceira vez, eu quero bala, eu quero. Pronto, acabou. Você nunca mais vai poder dizer que tem bala e você vai comprar um saco de bala e andar com a bolsa cheia de bala, para não ver o menino gritar. E assim somos nós na fase adulta, nos relacionamentos. Em prol do outro não chorar, a gente abre mão da gente. Né? Pensa aí, pensa aí. Quem é a pessoa, e talvez não é para todo mundo não, tá, gente? Porque eu, por exemplo, muitas pessoas podem chorar e tá tudo bem pra mim. Mas existem pessoas que eu não vou contar pra vocês, ok? E se chorar, eu preciso sair de perto. Com o processo de autoconhecimento que eu tenho feito, eu preciso sair de perto. Porque senão a pessoa tira meus brincos, minha calcinha, minha roupa, fica com tudo meu porque ela chorou. Então, o que eu faço? Começou a chorar, ó, eu meto o pé. Porque o choro dela pode me comover, porque eu ainda estou em processo de recuperação. É com todo mundo, Irlânia? Não. Por isso que às vezes algumas pessoas não se colocam como codependente. Não, porque eu tiro de letra. Meu marido manda em mim, não. Sei lá quem, não sei o quê. Mas vai a mãe chorar. Vai uma irmã chorar. Vai um sobrinho chorar. A gente tira a roupa e dá. Não, fica com a minha roupa pra você. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Uma psicóloga já chorou comigo uma vez. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu não sou muito de chorar, não, mas eu fico pasma com as coisas que acontecem. Hoje, por exemplo, eu fiz assim, eu não tô acreditando. Porque a pessoa que te ama, né, te chama de burra, a pessoa que te ama te dá um soco, a pessoa que te ama diz que você não vale nada. Para você ficar com ela? Eu fico assim, eu falei, gente, o que acontece, né? Quando eu era criança e vinha minha mãe chorar, me sentia desolada. Obrigado, Márcia. Quando a gente é criança, a gente acha que muitas vezes o choro dos nossos pais, a separação dos nossos pais, as brigas da nossa família é responsabilidade nossa. E muitas vezes a gente se coloca como mediador da dor, das relações. Inclusive, às vezes eu atendo mulheres que ela fala assim, não vou trabalhar para dar tudo para minha mãe. E só a vida, não, primeiro é minha mãe. Não tem nenhum problema de você dar nada para sua mãe. Mas a sua mãe fez escolhas dela. E ela precisa viver as escolhas dela. E você pode ajudar, claro. Mas você não precisa abrir mão da sua vida por causa da sua mãe. E muitas pessoas vivem desta forma, abrindo mão de si em prol do outro. Isso é codependência, ok? Nossas opiniões podem ser diferentes de outras pessoas. Não significa que estamos errados, ó. As verdades coexistem e as verdades elas são opostas. Lembra do ângulo? Eu tô aqui, tem um 6. Tô vendo 6, você tá aí, você vai ver o 9. E eu tô certo e você tá certo. Muitas vezes a gente briga por pontos de vista diferentes. Tá todo mundo certo. Eu só tô vendo de outro lugar.
não temos de mudar nossa opinião, nem a das outras pessoas, a menos que algum de nós assim deseje. Pega essa palavra. Eu desejo mudar de opinião. Eu desejo abrir mão disso. Ok, você pode. Agora você não é obrigada a nada. Outras pessoas podem dizer o que quiserem, mas nós não temos de mudar para agradar a elas, se não quisermos. Ok? Se você quiser, você pode mudar, mas que não seja uma obrigação. Que essa função não seja sua todo dia. Podemos expressar nossos desejos e necessidades. Aprenda as palavras. É isso que preciso de você. Gente, eu precisei fazer isso em terapia, tá? Eu tinha muita dificuldade de pedir, mas muita dificuldade. E aí minha terapeuta falou assim: Irlane, você vai pedir alguma coisa a alguém essa semana? Eu falei, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus. Aí a pessoa faz até o sinal da cruz, né? Vou pedir alguma coisa pra alguém, difícil pedir, não quero pedir, não quero pedir. Aí minha mãe tinha dito que ia fazer um negócio pra mim. Aí eu falei, já sei, vou perguntar. Oi mãe, tudo bem? Lembra que a senhora falou que ia fazer isso essa semana? A senhora consegue? Tipo assim, pedir, né? Na raspa do tacho, pra ser assim. Hoje pra mim é mais fácil pedir. Mas eu tive que treinar muito, porque eu não fui educada pedindo nada a ninguém. Ok? E talvez você também foi criada dessa forma, sendo autossuficiente. E a gente precisa pedir ajuda, pedir socorro. Tem uma coisa que eu falo muito, né? Tem gente que ainda acha hoje, no século XXI, que psicólogo, psiquiatra é coisa pra maluco. Eu dou risada. Por que eu dou risada? Porque eu falo assim, eu tenho psicólogo e tenho psiquiatra. Agora eu tô bem, mas eu tive psiquiatra no começo do ano, ok? Perdi alguns membros da família, minha avó morreu, eu precisei ir lá, ok? Só que eu fui por meios próprios. Ó, peguei minha bolsinha, botei aqui, ó, e fui sozinha pro psiquiatra. Não veio bombeiro me buscar, não veio SAMU me buscar. Então, no meu caso, não foi pra maluco, não. Foi alguém que viu que não tava bem, pegou a bolsa e foi sozinho. E como que você faz hoje, Irlane? Eu marco minha sessão de terapia. Querida, tal dia, você pode? Pode. Tô precisando. Então, eu não sou louca. Eu sou uma pessoa consciente e sei que não vou vencer sozinha. Preciso de ajuda e tem profissionais habilitados para me ajudar. Então, quebra esse estigma de que eu não sou louca, que eu não posso contar pra ninguém que eu faço terapia. Por que não? Eu tenho maior orgulho, eu faço análise. Faço análise. Minha terapeuta, a Mari, ó, a Mari íntima. Porque eu ligo pra Mari, né? A Mari. Entende? É minha amiga. Ela me ajuda pra caramba, né, minha amiga? É minha amiga sim, me ajuda, é minha amiga. Podemos dizer a verdade. Mentir sobre o que pensamos, como nos sentimos e o que desejamos. Não é ser educado, é mentir. Entende? Eu também morro, não consigo na aula. Vambora, pega a bolsa e vai sozinho. Não precisa esperar alguém mandar o SAMU na sua casa pra te conter, não. Vai sozinha, tá vendo que não tá legal? Vai lá, pega a bolsinha, telefone, marca e vai pedir ajuda, tá bom? Não temos que ser controlados pelo que os outros dizem. Não temos que tentar controlar com nossas palavras. Não temos que ser controlados e não temos que controlar. Efeitos, com nossas palavras, de efeitos especiais. E tem pessoas que a gente é cirúrgica, né? A gente sabe onde toca a pessoa. A gente faz isso também, tá? Não vem, porque só eu que passo por isso. Todo mundo passa. Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. Isso aí, ó. Qual a diferença entre alguém ser autossuficiente e independente? Vamos lá. O ótimo do desenvolvimento humano é a independência, ok? O que é independência? Eu amarro meu cadastro, eu trabalho, eu pago meus boletos, eu encho a minha garrafa d'água, ok? Autossuficiente é aquela pessoa que acha que não precisa de ninguém. Ela é o centro. Não preciso de médico. Conheço uma pessoa que tem um filho de 40 anos. E depois que ela teve o filho de 40 anos, ela nunca mais foi ao médico. Ela não fez preventivo durante esses 40 anos. E eu falei, mas que é isso, gente? Tem que ir lá, tem que
Tem que ver como é que tá isso aí, né? Se é que tá ainda. Não, porque eu não preciso. É arrogância, autossuficiência de quê, gente? Aí quando descobre o negócio, tá toda tomada pelo troço. Fumante. Essa pessoa, fumante. Teve filho há 40 anos e nunca mais voltou no ginecologista. Teve Covid e se automedicou. Tá entendendo? Isso é arrogância, isso é autossuficiência aonde? Tá entendendo? Nós não podemos. Independência é, eu tive Covid, ok? Eu tive Covid. E aí meu pai tava cuidando da minha avó, que era uma idosa, e tinha botado a prótese no fêmur. A minha mãe tinha feito uma cirurgia. E a cirurgia inflamou por dentro, então ela teve que abrir aquilo, entende? Fazer aquele curativo regular. Minha irmã tem 3 filhos pequenos. Meu esposo trabalhando. E aí eu em casa. Eu tava com Covid. Eu precisava de ajuda. Mas ajuda de quem? De quem? Não tem quem ajude. Meu pai vai vir aqui. Não tinha vacina ainda. Meu pai vai vir aqui, aí pega o Covid, leva pra minha avó, que leva pra minha mãe, que leva pra minha irmã, leva pras crianças. Pelo amor de Deus. O que eu fiz? Falei com a minha síndica do meu prédio. Querida, eu tô com Covid. Eu não vou sair de casa, ok? A minha porta está aberta. Se eu não ligar pra você de manhã e de noite, você pode chamar o bombeiro, porque eu tô aqui. Mas eu vou falar com você. Pronto. Isso é independência. Ok? Não é autossuficiência. Eu tava sofrendo, eu tava mal, mas eu tava medicada, eu tava com tudo certinho. Eu fui ao médico, eu fiz o teste, tudo certo. O médico falou, não interno, vai fazer o seu procedimento em casa. Vai usar a bombinha. Eu usei bombinha porque eu usei bombinha de asma há 8 anos atrás, eu não usava mais. Voltei a usar no Covid, parei já, graças a Deus. Então, assim, isso foi independência. Eu precisava cuidar de mim. Quem é que vai cuidar de mim? Ninguém. Por quê? Porque na época eu não tinha vacina. Meu pai com uma senhora idosa, minha mãe com as costas abertas, inflamada, fazendo curativo semanalmente no hospital. E como que alguém ia vir aqui? Não dá. Isso é independência. Embora eu tava precisando, precisava de aconchego, precisava. Mas a doença que eu tinha não era uma doença que podia vir ficar comigo, ok? Então isso é independência. Agora, tô com o pé machucado. Posso ir pra casa da minha mãe pra não ficar me forçando. Não, eu me dou conta sozinha. Autossuficiência? Arrogância? Não. Se eu tenho condição, não tô com Covid, não vou contaminar ninguém, só torci o pé, eu vou pra lá. Alguém vai trazer uma comida pra mim, alguém vai me ajudar. Entende a diferença? Ficou claro, Geisa? Fala comigo. Se não ficou, a gente tenta achar esse negócio aí. Podemos mostrar compaixão e preocupação sem promover salvamento. Ai, presta atenção. Você tá entendendo? Podemos mostrar compaixão e preocupação sem ter que salvar o outro. Eu atendo várias pessoas. Se eu quiser salvar todo mundo, eu vou abandonar minha vida para viver a vida dos outros. Eu sou um instrumento de ajuda, mas vai ter coisa que eu não consigo fazer pelo outro. E eu tenho que, inclusive, esperar o tempo dele de fazer. Ter rede de apoio no lugar onde mora é ótimo. Peço ajuda sempre que preciso. Minha mãe sempre falou, Márcia, o nosso vizinho é o nosso parente mais próximo. Você não precisa viver enfurnado na casa dele. Mas você tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite. E se você precisar, talvez até minha mãe chegar aqui, o meu vizinho já me salvou. Entende? Então a gente precisa se dar bem. Política da boa vizinhança. Se precisar, eu tô lá. Se eu precisar, ele tá aqui. E assim a amizade continua. Amizade com critérios, ok? Parece que você está tendo um problema. O que precisa? Aprender a dizer: sinto muito que esteja com problema. Olha isso. Você vai ter compaixão pela pessoa. Eu sinto muito que você está com problema. Depois, deixe para lá. Não temos que permanecer fixado nisso.
que muitas pessoas codependentes, inclusive, se esquecem da sua vida e se distraem na vida do outro. Ele não quer olhar para a vida dele, então ele fica lá cuidando do outro. Distraído. E a vida do sujeito tá lá largada. Ok? Podemos discutir nossos sentimentos e problemas sem esperar que as pessoas nos salvem. É só falar. Sabe como? Às vezes a gente quer só falar. Na comunicação não violenta, que é um grupo que eu tenho, a gente treina a questão de ter uma rede de apoio e ter um vínculo seguro no qual você pode ligar e falar as suas dores, ok? Suas necessidades. E o que essa pessoa tem que fazer? Nada. Ela só é rede de apoio. Ela vai ouvir você sem te julgar. Ok? E as questões que tiver que ser trazidas para o grupo todo traz para o grupo de comunicação não violenta. Agora, lá na vida, a gente faz apoios. E aquela pessoa vai contribuir. Se ela puder ajudar, claro que ela vai ajudar. Mas ela não tem essa obrigação. Ela tem a obrigação no grupo de ser seu ouvido seguro, aonde as coisas vão ser faladas aqui e aqui vai ficar. Para você também não ficar exposto na vida, na sociedade, na família, ok? Aprenda a ouvir o que as pessoas estão dizendo, ou não. Aprendemos a ouvir-se, o tom de voz que usa, as palavras que escolhe, a maneira como se expressa, os pensamentos que lhe passam pela cabeça. Conversar é um instrumento e um prazer. Conversar para nos expressar, conversar para ser ouvido, conversar faz com que compreendamos a nós mesmos e ajuda a compreender os outros. Conversar ajuda a transmitir mensagens às pessoas. Às vezes, conversar para conseguir aproximação e intimidade. E nós estamos precisando, né, povo lindo, de intimidade. Nós, às vezes, temos muitos amigos, muita gente seguindo, muita gente curtindo, mas intimidade. Quem você pode botar o ombro assim, ó, a cabeça? Só ficar ali. Só ficar ali. Sem ter que ter uma performance, né? Sem ter que mostrar isso aí. Ok? Nem sempre temos algo espetacular para dizer. Abandona essa expectativa, tá? Mas queremos ter contato com as pessoas. Queremos eliminar as distâncias. Queremos compartilhar e estar próximos. Outras conversamos para nos divertir, para brincar, para distrair, para gracejar, entreter. Às vezes em que conversamos para tomar conta há vezes em que conversamos para tomar conta de nós mesmos, para deixar claro que não seremos ameaçados ou abusados, que amamos a nós mesmos e que tomamos decisão em nosso melhor interesse. E às vezes apenas conversamos. Precisamos ter a responsabilidade de nos comunicar, deixar que nossos mundos reflitam a autoestima e a estima pelos próximos. Seja honesto, seja direto, seja aberto, seja gentil e amável quando for apropriado. Seja firme quando a situação pedir firmeza. E, sobretudo, seja quem é e diga o que precisa. Com amor e dignidade, fale a verdade, como a pensamos, sentimos e conhecemos, e isso nos libertará. Qual é a proposta do nosso livro e nosso capítulo que a gente encerrou agora? Abandonar as máscaras e ter um lugar seguro para falar e se expressar. Um lugar no qual você não tem a obrigação de ser performática o tempo todo. E cuidado também com essa coisa de ser performática o tempo todo. Aqui entrou agora, oi Andréia. Andréia é psi, minha amiga, e às vezes eu desabafo com ela e ela desabafa comigo. Entre outras amigas psicólogas, entre outras amigas que não tem título nenhum, só é minha amiga. E eu conto, eu converso, eu compartilho, eu escuto. E quando eu tô num lugar conversando com uma amiga, eu tô ali como Irlânia. É Irlânia. Eu quero... Tem gente que faz isso. Irlânia, eu quero um conselho profissional. Oi? Vamos agendar a consulta?
Às vezes a gente pode ceder, a gente pode entregar algo, mas não é obrigatoriamente ter o tempo todo a obrigação de estar ali trabalhando, porque senão a gente entra em burnout. O que é isso, Irlânia? Estresse por excesso de trabalho. E aí, como a gente é da saúde mental, o tempo todo tem alguém perdido por aí, né? Se a gente ficar tentando atender todo mundo que está perdido, não dá certo. E talvez na sua profissão também. Você precise alinhar que horas que é seu de entrar, que horas que é seu de sair. No relacionamento. Ah, meu filho tá brigando, batendo na parede. Deixa ele bater na parede. E depois você chama ele para conversar. Porque na hora de tensão, talvez não seja o melhor momento de conversar. Não é o melhor momento de conversar no momento de tensão. Você vai falar, eu vi você batendo na parede. Eu entendo que você precisava de algo. Só que aqui nessa casa, a gente não resolve as coisas batendo na parede. O que você precisa? Em que eu posso te ajudar? Entende? É ser firme. Amor sem limite é dependência e codependência não é amor. Então, se você ama muito o seu filho, dê limite a ele, para que ele não desrespeite a sociedade. Ok? E é exatamente isso. Nós encerramos o nosso encontro de hoje. Exatamente, burnout, né? Quando a gente fica cansado, estressado. E olha só, gente, Irlânia, eu sou dona de casa. Donas de casas também sofrem por estresse de excesso de trabalho. Por que, Irlânia? Eu quero ver uma mulher que senta assim e fala, e agora eu não tenho mais nada para fazer. Ó, não tá no planeta Terra essa pessoa. Deve estar lá no filme Avatar, que tá para ser lançado de novo, entendeu? Qual a diferença entre dependência e codependência, né? Eu gosto de pensar nisso. O dependente, ele é aquele que tem algo que ele precisa. Talvez uma deficiência, talvez o álcool, droga. Às vezes ele tem uma dificuldade, né? Ó, e eu gosto muito de pensar nisso, tá? Não demencie o seu filho. Por exemplo, Irlânia, meu filho é autista, tadinho, ele não consegue. Quem falou? Quem falou que ele não consegue? Onde está escrito isso? Ele pode não ter habilidades e conseguir como outra criança, mas dentro das possibilidades dele, ele vai conseguir sim. Agora, se você demenciar ele, esconder ele dentro de casa, ok? Ele não vai desenvolver. Porque nós desenvolvemos a partir dos estímulos que recebemos, ok? Mas a mãe pode se tornar codependente de um filho dependente, ok? E a dependência, às vezes, ela é legítima, ok? Quando eu tenho um filho cadeirante, até na sexta-feira na supervisão, a gente estava conversando com uma colega psi, que ela tem uma filha com comprometimento total neurológico, cadeirante. A menina não tem resposta neurológica. Então, ela tem 20 e poucos anos cadeirante. Tem que levar, tem que buscar, tem que tirar da cadeira, tem que dar banho. A menina não fala, a menina não come sozinha. Às vezes tem que botar sonda para comer. É uma pessoa completamente dependente. Mas ela falou, tudo que eu pude fazer para estimular ela dentro das possibilidades, ela teve. E hoje a menina, contrariando os médicos, ela responde com o olhar. Ela consegue pegar um lápis assim, ó, e desenhar algo. Entende? Porque a mãe estimulou ela mesmo dentro da deficiência. Agora, vamos imaginar que essa mãe, não, vou esconder dentro de casa, vou cuidar, mamãe, é tudo pra você. Não vai pra rua não, que o mundo não te veja. Aí pronto, a menina não ia desenvolver em nada. Ok? Por quê? Porque não foi dado estímulo. Então, por exemplo, eu tenho um filho... eu tenho uma questão comigo que é a língua presa, tá? Eu faço fono há muitos anos e eu falava 3.333. Assim eu falava, ok? Por fazer muita fono, muito exercício vocal, muita coisa, hoje eu consigo falar 3, às vezes embola um pouquinho, mas eu faço força, 3.333. Eu me policio para falar correto, ok?
Mas minha mãe nunca falou, tadinha, deficiente, porque tem a língua presa, tá? E eu trabalhei com uma moça que ela tratava a menina desse jeito, porque a menina tinha a mesma questão que eu. Ai, porque meus filhos, tinha 4 filhos, porque meus filhos vão trabalhar, mas fulano não vai trabalhar porque ela é deficiente. Eu falei, mas ela é deficiente de quê? O que ela tem? Ah, ela tem língua presa, ela fala cebola, sei lá, enfim. Aí eu fui e falei assim, tá, mas e aí? Não, ela não pode, porque as pessoas vão rir dela. Eu falei, não, oxe, e se você rir de mim, você vai rir e eu vou ficar olhando pra você, porque eu não acho engraçado. Entende? Uma deficiência não é uma demência. E mesmo uma pessoa que tem um comprometimento mais severo, ela pode ter estímulo para desenvolver melhor no mundo. Então, não demencie o seu filho. Não esconda ele da sociedade por medo dos julgamentos. Porque os julgamentos eles vão existir. Agora, se você ensina o seu filho, meu filho, você tem esse problema sim, mas você tem outras possibilidades. A doutora Rosana Alves, eu gosto muito dela. Hoje ela é considerada a 3ª melhor neurocientista do mundo. Eu gosto muito dela. E ela não enxerga. Ela fala isso nas palestras dela. E ela tinha muitas dificuldades. E a mãe falava assim para ela, minha filha, você é muito inteligente. Tudo que você ouvir, você vai gravar. Minha filha, você é muito inteligente. Você é tão inteligente que você não vai precisar da visão. A sua audição e os seus outros sentidos vai fazer com que você seja grande. Então preste atenção nisso, o poder da fala de uma mãe. Você não escuta, mas você tem outras habilidades e potencialidades. Então, se essa mãe pega tadinha da minha filha, eu vou cuidar dela, não enxerga. Ela não seria a 3ª melhor neurocientista do mundo. Então vamos começar, incentivar as pessoas. Deixar as pessoas voarem. E talvez as asas dela seja pequenininha. Você vê Procurando Nemo, né? Ele tinha uma asinha defeituosa, mas ele não deixou de nadar. Continue a nadar. Continue a nadar, ok? Por quê, Irlânia? Porque se eu privo o sujeito de nadar porque ele tem um encurtamento de Guelra, né? Guelra que fala, gente. Fala, me ajuda aí. Eu vou tirar o que ele veio para fazer. Quer nadar. Ok? Vamos lá. Deixa eu ler vocês. Oi, amada. É a Lulu. Quanto tempo? Muito tempo mesmo, né? Cadê? Falou. Quer dizer... amor é colocar limites. Amor sem limite é dependência, codependência. Exatamente. Mas hackeada... tô por aqui, hackeada, ok. Quando uma mãe de um autista fala por ele, ela o codepende de um filho supostamente dependente. Olha, é muito interessante, né? Eu tenho 2 primos autistas. Um primo autista que tem dificuldades nos relacionamentos. Mas ele estuda, ele é muito inteligente para idiomas e para química, matemática, essa coisa, física. E eu tenho um com comprometimento totalmente severo. E esse com comprometimento todo severo, ele faz parte de grupo de criança. Ele interage com criança, ele não consegue estudar, ele não consegue concentrar. Tem dia que ele está totalmente no mundo dele mesmo, porque ele fica muito agitado. Mas essa minha tia... ela leva ele, ela conduz, ela leva ele para se relacionar. Então ele é um autista totalmente comprometido, mas ele está na sociedade. O outro, que é inteligente, ele fica lá, isolado na vida. Fica ele, o celular e o notebook. E ele tem um autismo leve. Então, o estímulo que você dá para o sujeito vai fazer com que ele potencialize e que o mundo também comece a se relacionar. Por quê? Porque eu preciso relacionar com o diferente. É diferente de mim, mas é humano. Ok? É diferente de mim, mas não é demente. Tem possibilidade. Tá entendendo? Então a gente precisa
dar à pessoa de acordo com aquilo que ela pode carregar. Eu trabalhava, né, com musicalização infantil e eu fiz o curso para trabalhar com autista. Aí, às vezes, eu trazia um instrumento, trazia um instrumento de percussão, violão. Eu falo violão porque o violão tá aqui do lado, gente. Violão e tal, não sei o quê. E aí, a mediadora falava assim, não é assim. Eu não deixei ele explorar o instrumento. Deixa ele. É do jeito dele. Mostra pra mim como é. E aí ele mostrava como era. E ele ficava feliz. Ele interagia comigo. Mas pela mediadora, pela mãe, pela babá, todo mundo ficava castrando o sujeito. Não castre ninguém. Dê asas para que a pessoa possa voar. O codependente, então, é aquela pessoa que cria dependência em outros. Sim, ele é potente. E ele tem um antídoto para a dor do outro. Entende? E hoje nós lemos sobre isso. Ou escute o problema do outro, mas não seja o salvador do outro. Quando eu começo a ouvir as pessoas e eu não me sinto obrigada a carregar as questões dela, eu já saí da codependência. Ele só está contando algo. E às vezes a gente pode olhar, eu sinto muito. Eu posso te dar um abraço. E o que eu posso fazer além disso? Às vezes nada. E se eu tiro a lagarta do casulo para que ela não sofra no processo, eu mato a borboleta. Ok? Então, às vezes, a pessoa precisa viver o processo para ela crescer e desenvolver. Pessoas dependentes para fazê-la codependente. Enfim, é uma dança, né, Geisa? É uma dança. Ninguém é dependente sozinho, não. Ok? É uma dança. Um que bate palma e outro que vai dançar. Juntinho. Ok? Se não tiver um dependente, o dependente vai estar aí, ele vai catar alguém para cuidar dele. E quem vai cair? O golpe tá aí. Cai quem quer. O golpe tá aí. Cai quem quer. Se você for vulnerável ao dependente, você, bem-vinda, é a codependente. Né? Fala assim, mas é real, tá, gente? Sim, amada, meu Instagram foi almejado, entendi. É verdade, a codependência é terrível, minha dependência emocional dói. Ultimamente estou com dor emocional. A gente pode ter dor emocional, mas a gente não pode, ó. A gente tem que fazer algo para sair desse lugar, porque a dor emocional, ela nos mata. Ela mata nossas células, ela mata o nosso corpo, ela mata a nossa mente e ela mata a nossa capacidade de expandir e fluir. Então, não morra, já que você tá viva, viva e cuida de você, principalmente do seu emocional. Gente, quero agradecer. A gente ficou 1h30 aqui. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui comigo. Acho que o tema de hoje foi muito bom. Reassista essa live. Treine a comunicação e seja uma boa comunicadora. E conversa com você, porque às vezes a gente sabe ser boazinha com todo mundo, mas quando a gente é com a gente é carrasco. Quando eu conheci a comunicação não violenta, que eu gosto muito, né? Tem um grupo de comunicação não violenta, eu comecei a ler por mim. Por que, Irlânia? Porque eu era muito punitiva comigo. E eu fiquei catando, assim, o que eu posso ler para me ajudar nisso? E aí eu descobri a comunicação não violenta. Então, eu comecei a ser mais minha amiga, ser mais generosa comigo, treinar autocompaixão, ser compassiva comigo. Porque eu descobri que eu era boa pra todo mundo e ruim pra mim. Sabe aquele diálogo interno? Que eu me puno, que eu me mato, que eu... Foi isso que eu fazia comigo. E ok, se você fazia, olha pra isso e fala, não faço mais. Porque eu aprendi a fazer de outra forma. Vou reassumir e reenviar para as amigas. Obrigada, Andréia. Reassistir. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo e fazendo a corrente do bem. Beijo no coração de todas e vamos seguindo aí. Beijo, beijo, tá? Tchau, tchau.